Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Voltamos para mais uma aula de filosofia da terceira série do ensino médio, comigo, professor Luiz Henrique. Informo a todos, ou lembro a todos, de realizar as atividades e marcarem sua presença no Classroom, e aqueles que por qualquer motivo não têm acesso ao Classroom, entrem em contato com a escola e no dia marcado recebam as atividades escritas ou vão lá entregar as atividades escritas para computarem presenças e notas normalmente. Na aula anterior, aula 53, nós vimos Hegel e o Belo na Arte. Nessa aula, nós vamos continuar com Hegel e o Belo na Arte, nossa parte 2 aqui, continuação, para darmos conta um pouco melhor das questões estéticas de Hegel. Os objetivos da aula continuam os mesmos: introduzir e apresentar conceitos, definições e abordagens da filosofia de Hegel para a disciplina de estética. Relembrando, então, uma pequena biografia do Hegel. Ele nasceu em 27 de agosto de 1770 e morreu a 14 de novembro de 1871. Para a época, viveu uma vida boa, razoável e até longa. A sua principal obra, que é o que inaugura e coloca Hegel como um dos grandes filósofos a serem estudados em todos os cursos de filosofia pelo mundo, é a obra Fenomenologia do Espírito. Depois ele produziu outras obras, também obras póstumas, como vamos ver. E o que marcou a filosofia do Hegel é que a filosofia produzida por ele se enquadra num movimento chamado idealismo alemão, que foi um movimento filosófico muito forte na Alemanha do final do século XVIII e ali meados, quase até a metade do século XIX, no qual Hegel é um grande expoente, mas não é o único. Tem outros filósofos muito importantes também que fazem parte desse movimento chamado idealismo alemão. O sistema hegeliano, a filosofia de Hegel afirma que todo real é também racional e todo racional é também real. Hegel entende que a história, que a evolução cultural do pensamento ocidental, da humanidade ocidental, que vem dos gregos antigos, passando pela realização das escrituras do povo hebreu, depois a vinda de Jesus Cristo, nos leva até o auge do momento que, para o Hegel, é o momento dele, para nós seria esse momento que nós estamos vivendo hoje, do século XXI, certo? Com qualquer ponderação que vocês queiram fazer com relação a estarmos no auge. Principais obras de Hegel: Fenomenologia do Espírito, Enciclopédia de Ciências Filosóficas, Ciência da Lógica e Princípios da Filosofia do Direito. Essas quatro primeiras aqui, publicadas em vida pelo Hegel, no qual Hegel colheu todos os elogios e críticas ainda em vida. Algumas pessoas ele respondeu às críticas, outras ele ignorou. E muitas obras famosas do Hegel hoje, muito lidas em cursos de filosofia e cursos de direito, como Filosofia da História, Filosofia da Religião, Estética e História da Filosofia, foram publicados póstumamente, ou seja, depois que o Hegel morreu, o pessoal viu lá que tinham vários livros ali escritos que ele não mandou para publicação e que muitos desses livros eram cursos que ele dava na universidade. Então também pegaram anotações de alunos, né, que eram próximos ao Hegel, assistiram esses cursos, anotaram as explicações dele e a partir desses rascunhos e das explicações dos alunos montaram esses livros aqui que nós acabamos de mencionar. Atividade 1. Quais as principais características do sistema hegeliano? Pensem, reflitam e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade. Quais as principais características do sistema hegeliano? Alternativa A, todo juízo é racional e todo racional é juízo. Juízo é coisa do Kant. Todo realismo é empírico e todo empírico é realismo. Isso ali é meio filosofia britânica. Todo real é racional e todo racional é real. Opa, chegamos ao Hegel. Toda ideia é abstrata? Então vamos lá. Resposta correta, todo real é racional e todo racional é real. A dialética hegeliana. Então, pessoal, aqui nós vamos retomar de maneira bem sintética, não vamos nos ater a explicações um pouquinho mais detalhadas da aula anterior. Por que um pouquinho mais detalhado? Lembro a todos vocês aí que nos assistem que nós estamos fazendo aqui um resumão, um beabá da dialética hegeliana, para que vocês, alunos, entendam que ela existe, ela é uma parte essencial e muito característica da filosofia do Hegel, e por isso mesmo não conseguiríamos explicar ela em uma ou duas aulas. Precisaríamos, como eu já falei na aula anterior, de um semestre, talvez um ano, trabalhando só isso, vendo vários exemplos, vendo como que a dialética se comporta de maneiras diferentes nas obras do Hegel. A dialética vai ter um comportamento na fenomenologia, vai ter outro comportamento na ciência da lógica, às vezes ela tem 3 movimentos, às vezes ela tem mais, enfim, detalhes, como já falamos na aula anterior, não nos cabe aqui porque nós não vamos conseguir dar conta no espaço nos dado no ensino médio, mesmo numa aula presencial. Então, de maneira resumida, vamos lembrar aqui da imagem que nós colocamos. Na imagem aqui aparece a tese, que seria o quê? Uma ideia inicial ou uma pergunta, um questionamento inicial. A antítese, lembrando, a antítese é antitese, contratese. Então, a antítese seria uma nova ideia ou uma resposta que vai estar em contradição, vai estar em diferença com a ideia ou pergunta inicial. E aí, por fim, a síntese, que seria a junção dessas ideias ou uma conclusão que nos levará a uma ideia nova. Inclusive, a imagem resumida aqui ao lado, que tem uma linguagem em inglês, né? Tese, antítese, síntese, se escreve assim em inglês, e a antítese, a tese, a síntese vão gerar uma nova tese, antítese, que vai gerar uma nova síntese, e assim caminha a humanidade nesse desenvolvimento cultural do conhecimento humano, ok? Atividade 2. Por que Hegel adota a dialética como método? Pensem, reflitam e já voltamos.
Vamos agora ver a sugestão de resposta. Por que sugestão de resposta? Lembro que nas respostas aqui nós colocamos uma ideia geral que precisa estar na resposta aí elaborada por vocês em casa. Então não fiquem atentos a pequenos detalhes. O que importa é a ideia geral que nós vamos destacar aqui para vocês. Por que Hegel adota a dialética como método? Sugestão de resposta. A dialética é utilizada por Hegel porque ele pensa sua filosofia como um processo que perpassa a história e cultura humanas. Então, vamos lembrar aqui, a dialética, esse modelo, em resumo, tese, antítese, síntese, certo? É porque o Hegel vai pensar a sua filosofia, o seu sistema, como um processo de desenvolvimento sociocultural ou epistemológico-cultural, no qual a humanidade vai, através do próprio pensamento, colocando teses, ideias e perguntas originais, encontrando antíteses, contradições, ideias que às vezes são contrárias àquela ideia original e formando sínteses que vão gerar uma nova tese, que também vai ter sua antítese e assim vai caminhando o desenvolvimento cultural e epistemológico da humanidade. Ok? Então, o que tem de principal na resposta de vocês? Por Hegel conceber a sua filosofia como um processo de desenvolvimento cultural, a dialética é o método mais adaptado a esse tipo de pensamento proposto por Hegel. A estética hegeliana. Retomando, como nós já vimos na aula anterior, a estética hegeliana ela se apresenta como uma concepção sensível daquela ideia que nós vimos do Hegel de uma consciência geral, universal, de um espírito absoluto. Então a estética vai ser uma parte importante do sistema, mas não a única parte. Vamos retomar aqui a ideia de sistema que nós vimos na aula anterior. Hegel vai pensar a filosofia como um grande sistema, que vai ter que dar conta das ciências, ciências mesmo, biologia, matemática, física, química, medicina, engenharias, etc. Depois vai ter que dar conta o quê? Da questão estética, as artes, o teatro, a música, que eram as produções que tinham na época do Hegel, não existia cinema, televisão nem rádio. E a questão da beleza, da feiura, do agrado e desagrado na produção artística. Depois, o sistema vai ter que dar conta das questões éticas e políticas, como que uma sociedade se comporta de uma maneira A, B ou C, por que ela se comporta daquela maneira A, B ou C, quais são suas leis, por que ela escolhe os seus políticos da maneira A, B ou C. Tudo isso, para o Hegel, a filosofia vai ter que dar conta. E também algo que não é comum aparecer em outros filósofos, dar conta da religião. Então, o Hegel, como nós vimos ali, ele teve uma formação num seminário de formação de pastores alemães, pastores da Igreja Luterana, e ele então sempre teve essa importância para a religião no seu sistema. Então, o conhecimento científico, o conhecimento ético-político, o conhecimento estético e o conhecimento religioso formam um sistema cultural de desenvolvimento da humanidade para o Hegel. A estética nesse sistema vai estar em qual posição? Na posição sensível, disso que o Hegel chama de espírito absoluto, que de maneira resumida aqui podemos chamar dessa consciência geral, universal, que perpassa todos os seres humanos. E como parte sensível, então, a estética vai mostrar apenas uma parte do conhecimento humano, que é importante, mas não resume o conhecimento humano. Outra coisa que também nós vimos, o Hegel vai dar muita ênfase àquilo que o Kant já tinha recuperado, o sujeito que observa essa obra de arte, o sujeito que é produtor da cultura e receptor da cultura por ele mesmo produzido. Essa relação é importante e é um passo diferencial que o Hegel dá com relação a outros filósofos antes dele. Então, para o Hegel, sua argumentação orienta-se sobre a relevância da arte para nós. Quem que é esse nós? Nós, seres humanos. Eu, professor, vocês, alunos, os pais de vocês têm suas profissões, certo? Independente da profissão, engenheiro, médico, professor, pedreiro, construtor, etc. Nós que produzimos cultura quando trabalhamos e recebemos a cultura do trabalho dos outros também. Essa é uma relação que o Hegel preza muito, a chamada intersubjetividade.
eu produzo uma cultura e recebo uma cultura. Então o cozinheiro, quando está fazendo um prato elaborado, que todo mundo adora, acha delicioso, seja um pão muito bem feito, seja uma macarronada muito bem feita, ou até aqueles pratos mais chiques assim, esse cozinheiro está produzindo cultura, cultura alimentar do ser humano. E nós que recebemos essa cultura na forma de comida, estamos recebendo a cultura desse cozinheiro. Então, nós, ao receber essa cultura, na nossa profissão, no meu caso aqui é minha professor, estou produzindo cultura ao dar aulas para vocês. E assim vai. Todas as profissões, então, produzem e recebem cultura. E assim por diante. E é essa relação destacada por nós aqui, a arte para nós, vetores e intérpretes da cultura, que vai ser o grande diferencial do Hegel. Então todo mundo é vetor, carrega a cultura no que faz e recebe cultura dos outros que também trabalham e produzem na sociedade. Isso é bem interessante e é uma marca da estética hegeliana. A tese de Hegel de que a obra de arte teria deixado de cumprir sua função original, de transfigurar o real, foi entendida como que o anunciado da morte da arte, o anunciado da sua morte com a arte moderna. O que formula, no entanto, é o caráter passado da arte. Esse tópico aqui é interessante nos determos mais um pouco. Alguns intérpretes pós-Hegel, não é uma interpretação da época do Hegel, certo? Uma interpretação mais contemporânea, século XX e XXI, vão fazer essa crítica ao Hegel, que a concepção estética dele traz a morte da arte. Assim como alguns historiadores e filósofos da história vão dizer que a concepção de história do Hegel traz o fim da história, ou a morte da história, etc. Nós não vamos entrar nisso aqui, porque isso aqui daria várias aulas, assim como o tema da estética. Mas de maneira resumida, num beabá, o Hegel não anuncia a morte da arte. Ele anuncia que a arte, na época dele, estaria no auge. Mas isso não significa que a arte produzida hoje por nossos artistas brasileiros ou internacionais não seja o auge, né? Se a gente pegar a própria questão dialética, que uma síntese vai gerar uma nova tese, que vai gerar uma nova antítese, e essas contradições vão fazendo com que a humanidade ande e evolua cultural e epistemologicamente. Então, independente das críticas que se possa fazer à arte de hoje, se você gosta mais da arte de hoje ou do passado, nós estamos nesse processo de contradição e evolução. Então, o Hegel não traz a morte da arte, ele traz o quê? O passado da arte, no sentido de que a arte é uma manifestação do sensível do espírito. E se você não consegue compreendê-la aqui agora, certo? Ao olhar o passado, você vai ver por que chegou aqui. E não significa que o aqui é o fim. Por quê? Toda síntese, toda conclusão gera uma nova ideia que, com o passar do tempo, vai gerar uma antítese e assim as coisas vão, na sua contradição, evoluindo historicamente com o tempo cultural da humanidade. Ok? Para a estética hegeliana, num certo sentido, a própria filosofia passaria a assumir a missão até então delegada à arte. Hegel concebe seu próprio sistema de filosofia como um substituto à arte. Isso aqui é interessante. Lembro, todas essas vertentes do conhecimento, todos esses setores do conhecimento, ciências, estética, ética, política, religião, são partes do sistema. De qual sistema? Da filosofia que dá conta do todo. Quem vai dar conta de explicar o espírito absoluto, o mundo como é, e todas as suas diferenças e problemas, para Hegel, será a filosofia. Então, a filosofia substitui a arte? Sim, mas a filosofia também vai substituir a história, a filosofia também vai substituir as ciências, a filosofia também vai substituir a ética e a política, porque na realidade todas elas são partes desse grande sistema filosófico que pretende explicar a ideia do espírito absoluto, que é a realização científica, cultural da humanidade. Ok? A filosofia toma para si o papel histórico de mediação da verdade, o qual outrora cabia à arte e à religião. Então, a verdade científica, a verdade trazida pela religião, que é a verdade revelada, a verdade trazida pela arte, que é essa verdade sensível, aprendida, a verdade trazida pela ética e pela política, que explica uma determinada sociedade. Todas essas verdades, para o Hegel, são meias verdades que, juntas, explicam a grande verdade. Então, o Hegel tem uma visão de sistema. Eu preciso entender de ciências, de ética e política, de arte, de religião, para daí sim entender uma ideia geral, universal de verdade. Então, estudando só arte
ou estudando só religião, ou estudando só ciências, para Hegel eu não teria acesso à verdade absoluta, eu teria acesso a uma parte da verdade que, junto com esses outros saberes, esses outros conhecimentos humanos, formariam essa verdade universal que sim estaria representada no espírito absoluto. Atividade 3. Qual o papel da arte no sistema hegeliano? Pensem, reflitam e já voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade. Qual o papel da arte no sistema hegeliano? Ser superada pela história? Acho que não, hein? Ser superada pela religião? Também não nos parece hegeliano isso. Ser superada pela filosofia? Opa! Ser superada pelo metafísico? Metafísico que seria muito vago. Então, qual que seria a resposta correta?
Letra C, ser superada pela filosofia. Lembrem que a filosofia vai ser o grande mediador que vai unir tudo isso que pode parecer contraditório, religião e ciência, política e estética, e essa união feita pela filosofia, ela vai fazer a mediação para essa verdade absoluta representada no Espírito absoluto. Momento Enem. Então, pessoal, aqui chegamos no nosso Momento Enem. Lembrando que o Momento Enem traz questões preferencialmente do Enem, mas não exclusivas do Enem. Então, nós podemos trazer questões de vestibulares, mas que cobram a mesma exigência do Enem, ou mesmo nós aqui da equipe do Aula Paraná, formularmos questões que têm essa exigência do Enem para treinar vocês, ok? No início do século XIX, mais precisamente com Hegel, a arte é concebida no interior do domínio absoluto. Olha só que interessante. A questão aqui marca um período histórico, início do século XIX, e marca um autor determinado. Então, ela já dá aqui. Eu quero que você fale do Hegel do início do século XIX, que já é um Hegel maduro, né? A arte é concebida no interior do domínio absoluto, isto é, da verdade enquanto tal e dos elementos que a expõe. Então vejam, a questão aqui também já fala da questão do Hegel ter um espírito absoluto, essa consciência universal, e que a verdade enquanto tal dos elementos que a expõe. Ou seja, a arte vai estar dentro desse sistema, dessa ideia de absoluto. Ele não está pedindo uma análise específica da estética do Hegel, mas da estética dentro do sistema hegeliano. Tendo em vista essa concepção, é correto afirmar que A. O absoluto não se expressa de uma vez por todas no domínio artístico. B. Ao apresentar o absoluto sob forma sensível, isto é, concreta e singular, a obra de arte não efetiva a transfiguração da realidade. C. Na atividade artística, apenas alguns de seus traços essenciais estão ligados ao ser verdadeiro. D. A beleza é, enquanto produto da arte, manifestação sensível do absoluto. Na arte, a totalidade que se torna aparição cumpre suficientemente suas determinações? Pensem, reflitam e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta mais adequada. A resposta mais adequada é a letra D. A beleza enquanto produto da arte, manifestação sensível do absoluto. Pessoal, na aula de hoje nós relembramos aspectos biográficos e revimos a questão dialética do Hegel. Nos aprofundamos nas particularidades da estética do Hegel, que é ver a estética como uma parte do sistema, a ênfase que o Hegel dá para a relação entre o ser humano enquanto produtor de cultura e, portanto, produtor de estética a cada trabalho que faz, e, obviamente, como é produtor, e são todos os seres humanos que sempre produzem, você também sempre está recebendo a questão estética. Então, produtor e recebedor de cultura, portanto, de questões estéticas. Depois vimos algumas questões e críticas ao Hegel, como se o Hegel traz a morte da arte ou não. Vimos que não. Vimos que o Hegel tem uma posição muito particular, que dentro do sistema dele faz total sentido em trazer arte assim. E, por fim, encerramos com o nosso Momento Enem. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.